palco e eu meu sócio André. E eu tenho 3 colaboradores. Thiago, câmera da apontando para ele. Thiago, Thiago, do almoço lá em cima. E o Thunder, que é ele é online, loja virtual, e-mail e loja virtual mesmo. O Kinder é balcão, quando está de férias do Lucas, está no lugar dele. E o Lucas é o lugar dele. Só faz a abertura, né? Bom, nós estamos aqui, né? Fazer entrevista com o Heavy Metal, da Faculdade Unip, Engenharia, curso de Engenharia. Primeira pergunta. Faculdade de Engenharia? Isso. Nossa, não. Humanidade. Primeira questão, desde quando você curte Heavy Metal? Putz, desde sempre. Eu não me conheço curtindo outra coisa. Heavy metal, a palavra heavy metal, assim, a gente vai ter que dar uma mesclada, porque como eu sou bastante antigo no século passado, então antes do termo heavy metal eu já curtia algo pesado que depois viria a ser chamado de heavy metal. Black Sabbath, Led Zeppelin, Grand Funk, uma coisa mais pesada que tem o toque de guitarra mais pesado mesmo. Depois criou um corpo e hoje tem esse título, né, de heavy metal. Tem um estilo e vários subestilos de tendências. Então a vida inteira, desde bandas brasileiras, eu já pegava essa parte mais pesada, até hoje mundiais. Você foi influenciado por alguém para curtir o Heavy Metal? Não, cara, antes tivesse sido. Na minha família todo mundo gosta de pagode, forró, é um horror, é uma merda. E tinha só rádio, então não tinha internet, VHS, nada, né? Um mundo bem pré-histórico mesmo. Então eu tinha que ficar captando no rádio uma coisa, ouvir mais ou menos o que o locutor falava, escrevia o nome errado no papel, ia na loja de disco catar. Então eu sofri com isso, tive um pouco de trabalho, sabe? Isso a gente está falando meados da década de 70, assim, 74, 75, 13 anos, 74. E tinha algumas publicações, ainda preto e branco, tinha um que chamava Rock, História e Glória, a História da Música e tal. Pouquíssima coisa, esse Rock, História e Glória era do Rio de Janeiro, então chegava, ou não, às vezes, nas bancas aqui, tudo precário. Mas eu comecei sozinho, sempre tem uma explicação lógica para isso também. Tá certo. E você curtiu o Heavy Metal assim, tem algum tipo musical, um estilo musical que você curte? Você curte o Heavy Metal? Fora Heavy Metal? Tem, por exemplo, tem coisas que eu gosto, Caetano Veloso, gosto de boate. Alguém comentou num programa da cultura aí que ele foi o ápice da MPB. Aqui que eu me identifico, eu gosto pra caralho dele, gosto dele como escritor, eu li os 4 livros dele, fui no cinema, atrás de filmes baseados nos livros, né? Então eu vou ter muito musicalmente eu vou ser sincero, a música é meio simples, mas eu gosto do cara, então é uma coisa que se eu ouvir no rádio, assim, não vai me incomodar, entendeu? Agora, não chegaria ao ponto de comprar um disco, assim, me daria a impressão que ele vai manchar o resto dos meus discos em casa, sabe? Vai passar uma doença, contato de ordem, alguma coisa assim. Então eu não compro, não compraria Chico Buarque, mas eu gosto, eu não gosto, já que tenho um pavor de calypso, essas coisas comerciais que não tem qualidade nenhuma. Isso não, mas música com qualidade não tem problema, música tem que você. Então, você poderia dizer como surgiu o Heavy Metal, a origem eu não sei, na verdade ninguém sabe direito, né? Que as escolas de arte, por exemplo, da passagem de uma para outra tem aquela parte meio neurológica, contrário. E você vê que você diferencia as receitas, uma mentira, é uma coisa meio fundo, né? Uma escola tem um período de adaptação de uma coisa e outra. Mas eu tenho, assim, pela minha lembrança, algumas coisas que eu leio, que eu procuro assim, o mais do som é o Black Sabbath, tanto que dos álbuns, das músicas, do Black Sabbath, cada música praticamente estuda um estilo daí, né? Doom metal, etc. metal, tudo veio mais ou menos como tal. Então, o visual, a característica visual, roupa de couro, caixinha e tal, por exemplo, das críticas, uma nova pesquisa, uma batalha, primeira pouco, Inquisição, tudo ódio de uma coisa ou outra acabou fazendo aquela indumentária, entre aspas, e foi mais ou menos vai ser. Então isso é uma grande origem. Agora, se a gente for falar etimologicamente, entre aspas, eu voltaria lá para o Dixon, para os bluesmen americanos, lá no século 30, 40, né? Então depende muito. E você citou da faixinha e tal, qual é o estilo assim mais ou menos de Heavy Metal? Acho que o mais importante, o cabelo eu acho que ele dá um pouco de personalidade, mas caracteriza o cara, né? Mas se fosse fundamental, eu, por exemplo, teria fugido. Então ele não é exatamente, não é ponto pacífico, né? Então não é tipo, é uma bandeirada, não é assim. O que eu acho que é mais importante salientar é que o heavy metal, por exemplo, não adianta fazer uma propaganda de tênis.
não estou um pouco me importando para a marca do tênis. É um tênis legal, ele tem pé de couro, ele tem um visual legal, não vai ser um tênis frouxinho, ok, então não adianta. Por isso que a gente tem problema com patrocinador, entendeu? Para patrocinar um show, a gente não, o público nosso, não somos um público consumidor de marca. Na verdade é um desodorante, alguma outra coisa, é um pouco mais preocupado com outra coisa, entendeu? Não está nesse mercado consumidor. Você não vê Red Banger em shopping, quer dizer, eu também vou em shopping, mas não é difícil, você não vai frequentar, morar no shopping, né? Não vê desesperado atrás de uma marca de carro ou de qualquer outra coisa. Então acho que isso é mais importante o que ele não usa do que o que ele usa. Ele vai usar roupa preta, vai usar uma coisa um pouco que vai tirar fora desse mercado consumista que está todo mundo tudo igual. Né? Então ele sai um pouco fora, acho que pela necessidade de não se misturar com esses característicos da vida que eu falei. Sim. Então, eu vou deixar, muito obrigado. Já? Vou deixar, Obrigado. não, vou deixar a continuação da entrevista. Ah, beleza. Aqui. Tá bom. Vai continuar fazendo a pergunta. Obrigado. Perfeito, vamos embora. Boa tarde. Boa tarde. Parte de engenharia da Unip. E gostaria de estar fazendo algumas perguntas referente à cultura heavy metal. Certo. Queria saber o seguinte, sabe-se na história que o heavy metal surgiu mais ou menos nos anos 60, 1960, né? Mas quando que isso se tornou popular aqui no Brasil, por exemplo? Você tem alguma... A gente, na verdade, antes, de 15, 20 anos para cá, a gente era atrasado em absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu vou citar como exemplo o punk. O punk surgiu em 76, tem uma data cravada, por causa do desemprego na Inglaterra, tá? Então as faculdades soltavam lá os arquitetos, os engenheiros e os médicos, e eles não tinham como trabalhar com o que eles foram formados. Então eles pegavam, curtiam o som, mas curtiam o Pink Floyd, o Led Zeppelin, os caras que eram músicos, que estudavam música a vida inteira, eles não, eles estavam estudando outras coisas. Então eles pegavam uma coisa mais básica, e com a rebeldia acabaram fazendo punk, porque o punk não tem aqueles solos elaborados, aquelas músicas complexas, não era disso. Então, isso em 76. Aqui pra gente, o punk veio no meados da década de 80, então quase 10 anos. Quer dizer, estamos falando quase de 20, 30 anos atrás. Então, estabelecer um período aqui no Brasil eu acho meio perigoso. Eu sei, por exemplo, Iron Maiden, eu estava comentando ontem com o meu sócio, com o André, que quando eu comprei o Killers do Iron Maiden, ninguém sabia o que era. Eu ia com os amigos, com a galera, mesmo com a galera que curtia, pô, eu apresentava Iron Maiden. Hoje é ridículo eu falar isso, mas a galera veio conhecer aqui no Brasil no disco seguinte, né? Teve o Made in Japan e foi na Mother Beast, aí fez sucesso e tal. Então ainda demorou, tipo, 4, 5 anos para alguma coisa acontecer aqui, enquanto você pegava as revistas alemãs, estava lá Iron Maiden na capa, pegava as revistas da Kerrang, as revistas inglesas, estava lá. Então tudo chegou com um pouco de atraso aqui. Eu escuto aqui heavy metal no Brasil meados da década de 80. Um passo atrás, que legal a gente pegar os dois. Péssimo em data, mas... Então, sabe-se que a partir do heavy metal surgiram outros subgêneros, né? Hoje, além do heavy metal, esse sucesso que a gente realmente curte, que chega a ser uma cultura que vem sendo cultivada já de geração por geração, qual você poderia citar que hoje, por exemplo, seria também considerado como um fenômeno subgênero a partir do heavy metal? A partir do heavy metal. Olha, cara, eu acho que tem alguns poucos que a gente pode citar que tem a característica própria que não seja uma invencionice da imprensa ou das pessoas que têm essa necessidade de aglomerar, juntar, estudar e colocar em caixinhas. Então, por exemplo, o black metal. O black metal tem uma tendência triste de juntar uma religião ou uma ideologia musical a isso. Eu sou totalmente contra, tanto aos black quanto aos white, entre aspas, que são as músicas de igreja. Igreja é igreja, música é música, meu, eu tenho confuso isso aí. Então, no caso, tem o black metal, que é um mais pesadão, mais podrão, e que tem essa temática. Tem o death metal, que é o death, né, que é de morte, que já é bem trampado, que seria, digamos, o progressivo do som pesado, né? E o thrash, que é algo mais metálico, uma coisa mais pesada, que é mais ou menos o que a gente está ouvindo aqui, mostrando agora. Então acho que esses são os principais. Depois surge um monte de menores, um metal, que é uma coisa mais arrastada, e aquelas invencionistas absurdas, né, cara? Que é coisa de Gabriel Garcia Marques, que é absurda, espacial, aéreo espacial, isso é brincadeira. Então eu ainda penso que o tempo atribui esses nomes. Não adianta a gente falar agora, surgiu uma nova banda de não sei o que lá América. É mentira. Acho que a imprensa meio que quer catalogar, essa necessidade de organizar e tal, acaba criando esses abusos. Tá. Eu vi que você comentou para a entrevista. Para ele? Eu vi que você comentou
lá referente a questão do preconceito, né? Você de repente colocou assim, porque minha família curte pagode e isso é meio que é chato, entre aspas, né? Eu queria que tivesse essa cultura que eu tenho, mais ou menos que você colocou, né? Não queria não, né? Seria ridículo, minha tia tem 80 anos, não tem como. Não tem como, mas assim, como que você vê tipo, essa questão de, por exemplo, no nosso país tem vários gêneros, né? E um olhar torto, não aceitar de repente a cultura do outro de forma saudável, de forma, de repente não quero pra mim, mas também eu não vou criticar, mas também eu não vou fazer daquilo uma cultura pra mim. Como que você vê isso? Você consegue aceitar? Olha, primeiro que eu acho essa pluralidade, eu acho bom, aquela história do que seria o verde, blá blá blá. Então é legal que tenha isso. O que eu falei aquela hora de Calypso é uma coisa pra mim. Eu não gosto disso, definitivamente. Eu acho que isso é música comercial, é música que vai mobilizar as massas para outro tipo de interesse, que é uma cultura popular que as pessoas poderiam estar preocupadas com outra coisa, mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu penso o seguinte, o preconceito existe de todos os lados. Para eles, para minhas irmãs, a minha música é violenta, incita assassinatos, etc. Coisa de gente mal informada. Porque eu sou produtor de show há 12 anos, nunca tive um tipo de incidente em nenhum show que eu produzi ou que eu tenha ido. Você não vê esse tipo de coisa na realidade. Mas a Rede Globo, por exemplo, que é a grande imprensa e que faz a cabeça das pessoas, ela coloca lá um assassinato de algum lugar e no fundo você ouve Slayer, você ouve tal. Isso é uma coisa que vai minando a cabeça das pessoas. Aí a minha família ouvindo meus discos lá e fala, aí, tá vendo essa coisa violenta? Que coisa violenta? É uma forma violenta de se expressar musicalmente. Não significa que eu vou pegar uma faca e sair esfaqueando as pessoas por aí. Coisa que, por exemplo, pagodeiro, que se diz o máximo, acontece de montão que eu moro numa região que tem disso. Não quer dizer que todo mundo que ouve pagode seja assassino, e muito menos que não haja headbanger assassino. Mas isso é um preconceito. Você atribui uma coisa a outra sem você conhecer. Pré-conceito. Sem você conhecer de fato. Isso é triste para todos os lados, cara. Preconceito é um terror de qualquer forma.